Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Estamos chegando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala. De gala sempre porque a gente faz sempre os programas legais, gostosos, e os assuntos muito interessantes, e aí vai, né? Então sempre a gente fala que é um programa versátil em traje de gala, porque a gente procura realmente dar de gala mesmo. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo, um companheiro, pessoa educadíssima, fina, de muita vivência, muita experiência, que é o Vavá Beraldo. E a gente é amigo de outros lugares, né? Também, mesmo não trabalhando junto, mas às vezes a gente já participou. E ele tem uma história muito grande com relação a isso. Jornalista, radialista, trabalhou já em vários lugares, como eu disse, na Globo, por exemplo, né? Que é uma emissora muito forte, e outros também, em Aparecida também, né? Trabalhei na... Tudo bem, Adilson? Tudo obrigado bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Temos uma história que passa por anos 80, quando eu comecei em rádio, comecei no jornalismo, né? E convivemos junto na época da difusora, que o catedrático do futebol, Você né? viu que está escrito ali? O catedrático. Adilson Barbosa e o catedrático. Mas a Miriam que colocou depois lá. Mas você é catedrático há muitos anos. E então, nessa época da difusora, que nós ali convivíamos mais, né? Você fazia parte da equipe de esporte, fazia o comentário esportivo dentro do jornal que eu participava, chefia na época de reportagem era do Robson Monteiro. Robson. Apresentação. Repórter dele, do Robson Monteiro. Robson Monteiro. Trabalhei com o Robson também, uns tempos. Bom José. Bom José Apresentava o jornal também. Opa. Elcio Veloso. Passaram por lá grandes nomes. Principalmente o principal lá, que era o que comandava mesmo. Agora me foge um pouquinho o nome. O jornal, o Silva Neto? Silva Neto. Silva Neto. Foi meu professor, inclusive, de rádio no Senac, Silva Neto. Diga, foi um grande cara. Sim, espetacular. Eu aprendi. Uma vez até foi gozado. Eu, assim, muito rapidamente, eu estava fazendo e ele acompanhava muito bem e gostava do meu trabalho. E aí um dia eu perguntei para ele, Silva Neto, queria saber com você, para você me orientar, para eu estar no caminho certo. Como é que tá? Está em direito para você? Nem pergunte, toca o barco. Bom sinal, né? Bom sinal. Quer dizer, não tinha nenhuma observação, é sinal que... Nada. E o Silva Neto, ele era primoroso, né? No rádio, como professor, enfim. Muito detalhista, ouvia, e né, sempre muda a entonação, fala com... Voz bonita, forte. Voz linda. Uma das melhores do Brasil na época, né? Ainda tive o prazer de conviver ali na rádio com o Santos Cursino. Né? O Zé Pereira, cobrir carnaval com o Zé Pereira em Pinda. O Zé Pereira tem um detalhe importante que eu vou te falando numa certa parte. Vamos lá. Mas pode ficar à vontade. Não, o Zé Pereira, só dizer o seguinte, em 79, sim. Tomara que eu não esteja errado, porque a gente estava lá. Quando o Taubaté foi campeão em cima do São José dos Campos, no time do São José, e foi campeão lá no campo do Palmeiras, tudo, né? Foi um jogo fantástico, espetacular. E o Taubaté foi mais feliz, acabou ganhando de 2-1. Começou ganhando, tomou depois um gol de falta, e logo em seguida o Taubaté, em seguida que eu digo, na sequência, acabou fazendo o segundo gol através lá do centroavante, né, Antônio Carlos, e aí ficou 2-1 pro Taubaté, que foi. Lindo. E aí foi aquela festa, né? O Eterno 79. Eterno 79. E eu estava falo muito nele. No Eterno 79. E nesse dia fatídico, eu estava no show da Rita Lee no TCC. O Pedro estava lá com a gente. Ela foi quem transmitiu, assim, porque naquela época não tinha internet, telefone celular, nem se sonhava, né?
Então era tudo na Ela raça. falou do Taubaté. Ela falou, entrou com uma bandeira do Taubaté lá segurando. Enfim, foi uma noite memorável. Foi, aquela noite, eu não quero falar muito disso, porque eu sempre falo, e eu quero que você fale bastante coisa que interessa aqui pra gente. Mas só para complementar, naquela noite foi tão espetacular, tão sensacional, e foi assim, uma luta titânica, né? Você precisava ter coração mesmo para poder segurar tudo aquilo. Porque o gol do Taubaté... Ô, meu querido, você tem aquele gol do Taubaté para passar para ele? Ele vai passar o gol do Taubaté que deu a vitória do Taubaté. Sim. A jogada que foi feita foi realmente fantástica. Então, e lá, tudo aquilo que estava lá, a gente... Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, Bonani, eu, Germano dirigindo, acho que nós 4, o Marcelo acho que veio com o pessoal de lá, né? Então, e chegamos aqui, na cidade, naquela festa fantástica, né? Fabulosa, a Praça Santa Terezinha cheia. Foi uma noite que não queria acabar, né? Não queria ter fim, né? Exatamente. Aí, esse foi o time que trabalhou lá, inclusive, e que trabalhava, né? Bonani, o mestre, o Adilson Barbosa, o comentarista, Adilson. o Pedro, o Adilson começando aqui, o Pedro Luiz, o Germano. O Pedro era repórter? O Pedro foi repórter, mas teve um momento de comentarista também. Ah, comentou também. Mas não é assim, ele em alguns momentos. Eventualmente. Eventualmente. Sim. E o Germano repórter. E foi eu que trouxe o Germano para difusor. O Germano repórter. O Moacir? O Moacir era o seguinte, o Moacir trabalhava bastante com a gente, mas assim, num sentido que ele vinha trabalhar para o Vale Paraibano. Sim, ele era do impresso, jornal impresso. Exato, vinha fazendo um trabalho muito bom. Acompanhava a equipe de esportes. Acompanhava a equipe de esporte deles, né? A nossa, volta mais um pouquinho, por favor, só para um detalhezinho. Então, e aí o Moacir, ele que... A gente não, é mais o Germano e o Pedro arrumavam para ele no meio tempo. Então eles trabalhavam no meio tempo, quando chegava no segundo tempo, ou o Germano ou o Pedro davam o momento para ele. Isso Sim. aconteceu também lá no Parque Antártico, que na época era Parque Antártico, né? Então mas foi a equipe que trabalhou. Essa Bonani, equipe que registrou esse fato. Que registrou esse fato e tal. E eu estava dizendo para você que quando nós chegamos aquele movimento fantástico... o Zé Pereira, se não me falha a memória... Era o técnico. Não, o Zé Pereira, não é Zé Pereira que era o nosso Zé Pereira. Então. Morava no Secap. Exato. O Zé Pereira, se não me falha a memória, ele foi o que comandou ali o som da difusora na ocasião. O gol. Vamos lá, tá vendo? Primeiro gol com o Mauri. Isso, de cabeça. Olha o China lá. China é muito meu amigo. Casa lotada, hein? Aí, pênalti, ó. Lotada. Olha o pênalti. O goleiro defendeu, hein? Defendeu. Agora o gol do Tata, de falta. Ficou 1-1. Tá? Agora você vai ver. Esse segundo gol que foi uma coisa fantástica. Olha lá, ó. O China. Levando, vai levando. Aí ele cai, né? De cabeça ele joga para o Antônio Carlos e aí aquela briga toda na área. Antônio Carlos faz que o gol. Confusão. Ele sentado, ele deu a cabeçada. Ó. Ele sentado. Verdade, olha lá. Nossa. E Yoshina, passa mais de uma vez sozinho. Uma vez só. O Yoshina, você vai notar que... Olha o trabalho, a cabeça dele, quer ver? Esse foi o gol de falta. Vai passar novamente. O China, a jogada dele, olha só. Olha, ele passa e tal. Quer ver? É praticamente derrubado. Olha lá. Quer ver? Na volta da bola, o que ele faz? Ele joga dentro da área lá. E aí o Antônio Carlos... É muita raça, né? Muita raça. É muita raça. Muita raça. Que a gente não vê no futebol hoje. E a zaga hoje, que o São José tinha aquele ano era fantástica. Vieram todos do Corinthians. Sim. Mas o Taubaté também tinha. Olha lá, olha o China. Era um monstro.
Na melhor raça de centroavante, Foi né? considerado naquele jogo pelo Bonani como o monstro do Parque Antártico. E esse gol matou. Acabou. Quer dizer, continuou, mas praticamente o São José já não tinha mais aquela força, porque também teve um jogador do São José que foi expulso, teve problema Sim. lá, foi expulso, tudo mais. E aí foi. Mas voltando, na vinda da gente, como comentarista, a única coisa eu gostava de colocar umas palavras mais elegantes, mais bonitas e tal. E eu dizia, nessa oportunidade, ali praticamente na Praça de Santa Terezinha, depois nós fomos para o estádio. Depois, deu uma volta lá no centro e tal. Mas eu dizia o seguinte, o povo de Taubaté estava tão feliz que até as árvores se abaixavam para Reverenciável. reverenciar, a palavra É. certa. Eu ia colocar, não saiu. Exatamente, para reverenciar aquele espetáculo, aquele tudo que aconteceu. Foi uma noite. Alguém está me ligando. Foi uma noite maravilhosa. Ok. Eu não sei. Vamos lembrar. Deixa aqui. Não sei o que. Nessa época, Ah, nós tínhamos ali em frente ao TCC o Pan Shop Center. Pancho. Lembra do Pan Shop Center? E foi à frente o TCC. É, em frente do TCC, Sei, na antiga Rua das Palmeiras, que nessa ocasião tínhamos palmeiras na rua. As palmeiras ainda. A Palmeira. Tinha. Muitas. Muitas. Mas, para você que está ligando, o Adilson está no ar aqui. Eu estou no ar aqui, então não dá para atender. Vamos ver se o nosso querido amigo consegue atender para a gente aqui. Vamos ver. Vou deixar aqui, daqui a pouco atende. Não dá para fazer duas coisas. E isso é televisão ao vivo, né? A gente, ao isso vivo? no rádio é muito comum, né? A gente, É verdade. isso acontecer, mas na televisão ao vivo ela também se atende por mim. pede esse jogo de cintura, Exato. né? Nosso amigo, nosso querido. Eu não diria nem auxiliar, porque ele é tão capaz, tão competente, que faz tudo aquilo que a gente realmente Tá no precisa. switch ali, na nosso Tá editor aí. Douglas, famoso Douglas aí. Muito obrigado, Douglas. Aí, Douglas, tá vendo? E Deixa sem som. isso. Sem som. Sem som, perfeito, melhor, né? Não sei se alguém está me ligando. É. Daí vai ligar para cá também. Bom, gente, continua, você estava citando aí. Pois é, então foi nessa época do rádio que a gente conviveu mais próximo, né? Conviveu mais próximo. Os corredores da rádio, Sim. que tínhamos a difusora, a cultura, eu fazia mais também a 99, enfim. Mas eu vou dar uma seguradinha, não sei o que eu queria saber, que você falou do TCC, o que estava no TCC lá? O carnaval do TCC? Não, eu digo, eu não sei o que foi naquela... Sim, na noite em que o Taubaté subiu, Exato. nós tínhamos o show da Rita Lee no TCC na mesma noite. Isso, da Rita Lee. E ela foi informada, né? Foram até o camarim dela ali, falaram com o produtor dela, o show estava acontecendo, falaram, o time do Taubaté acabou de ganhar e vai subir para a primeira divisão do futebol, para a elite do futebol paulista. Então, se você puder passar isso para ela e o produtor dela, né? A irmã dela, que estava aqui, inclusive, que era empresária dela, foi até ela, levaram uma bandeira, naturalmente apareceu lá, tinham muitas dentro do ginásio do Taubaté, do TCC, aí levaram para ela e aí ela deu a notícia, ergueu a bandeira e aí começaram né, os cantos, né, Taubaté, moçada, e aí foi uma noite maravilhosa, me arrepia de lembrar. Você estava lá? Estava lá. Que maravilha. Foi uma noite sensacional. Foi espetacular. Até hoje falar. A gente não queria ir embora para casa, né, Sim. que a noite não terminasse. E aí a crônica esportiva chegou mais tarde, vinda de São Paulo, depois o time, e foi uma noite, noite adentro, né? Mas como está dizendo, quando nós chegamos, a cidade estava tão assim infestada e estava... o meu filho, Paulo Roberto, ele deixou a mãe dele lá, naquela época acho que só tinha ele deixou a mãe dele e saiu, a mãe dele ficou desesperada. Mas
Não tinha. Ela queria encontrar os amigos, né? Festejar, celebrar aquela vitória. Né? Voltou só a hora que terminou, assim, aí começou a calmaria. Mas ali, quando o Taubaté chegou, eu observei isso, porque o povo estava, não só talvez no campo do Taubaté, como também na Praça do Epaminondas e na Santa Terezinha, e que eu vi aquilo e falei, meu Deus, as árvores parecem até que estão, né? Reverenciando o time. Reverenciando o time do Taubaté e o futebol que aconteceu e tal. Gilson, vale a gente lembrar que em 79, muita gente que está nos assistindo agora não consegue imaginar que era uma cidade muito diferente do que a gente tem hoje. Muito. Começa que nós não tínhamos, não existia shopping, nada disso. Então, a movimentação toda se dava no centro da cidade, Praça Santa Terezinha e Praça do Epaminondas. Né? E, eventualmente, a Praça da Eletro. Exatamente, né? Também. Então, ficava ali nesse... E depois foram para o Taubaté, o estádio. Sim, mas então ficou ali aquela coisa, aquela movimentação ali entre Praça Santa Terezinha, Praça da Eletro, do Epaminondas, aquela... né? Quem estava em uma das praças se encontrava, e a notícia foi tomando a cidade, até que todo mundo foi para as ruas e saiu na rua para ver, para falar com o vizinho, para cumprimentar, para saudar, enfim. Vocês que estavam no TCC, depois de um certo tempo, lógico, saíram. Acabou o show. Sim, acabou o show, aí entra o pano, né? Todo mundo foi para a rua. O bar do TCC já tinha fechado, porque isso era por volta de meia-noite e meia, 1h da manhã. Aí foi todo mundo no Pan Shop Center, ficou ali, sentado na calçada, alguns bebendo e comemorando, se abraçando. Naquela época não tinha, dificilmente tirar foto era uma coisa difícil, né? Demandava uma máquina, um filme. Não tinha celular. Não tinha celular, você não revelava na hora, para revelar uma semana. Né? Então diferente, mas o povo aproveitou. Não, mas o povo aproveitou, porque esse dia que você vivenciava aquela notícia que também não existia fake news. Não. Ganhou. Não sei se ganhou. Não é mentira, não tinha fake news. O árbitro roubou, não tinha VAR, né? Exato. Era um futebol diferente. A gente vê ali um futebol com coração no bico da chuteira, né? Tanto é que esse lance, eu costumo contar isso porque é interessante. Esse lance que você viu do China, na hora que ele cai, joga lá e tal, e acontece o gol. Esse lance, o Marcelo. O Marcelo, ele estava na Globo naquela época, tudo. E ele veio e me falou, Adilson, estou querendo fazer um trabalho aqui, queria que você fizesse. Marcelo Espanha. O Marcelo Espanha. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E aí fomos nós dois lá para o estádio do Taubaté, e no campo adentramos aí ao gramado, ao campo, tudo mais, e de uma certa parte nós fomos conversando, dialogando e tal, e falando, até que contando para ele como é que foi o lance, né? Eu falando, olha, é isso que aconteceu, o China veio com a bola, e eu tenho essa vantagem de guardar bem isso aí. Veio com a bola, num trabalho insano, porque tinha aí o pessoal tudo em cima dele, mas ele conseguiu chegar, e quando ele chegou ali, praticamente, quase que dentro da área, ele acabou caindo, como não sei. Não sei se alguém derrubou, não sei. Eu tive a impressão ali que ele foi derrubado. Foi derrubado. Né? Que se não sai gol, seria pênalti. Exatamente. Mas aí ele veio, ele caiu, mas na hora que ele caiu, ele não caiu totalmente, não. Quando ele caindo, ele isso é um violante lá, porque eu acompanhei tudo detalhadamente. Eu era um comentarista que via detalhes. Sim. Então, eu vi que ele subiu e cabeceou, a bola foi para o Antônio Carlos, que era muito forte, no meio de dois zagueiros do Corinthians, que foi do Corinthians, estava no Taubaté, muito bons, né, não tem desculpa, goleiro razoável, não sei. E aí o Antônio Carlos, com aquela, como você falou, deitado, tocou na bola, a bola entrou e o Taubaté acabou ganhando de 2-1. Porque daí teve jogador do São José expulso, teve algumas coisas que ajudaram o Taubaté, mas
Mas não importa. O problema é que eles fizeram o trabalho dele. O Taubaté eles tiveram um jogador também expulso, que era importante. Sim. O cara ali do meio, do ataque, e também prejudicou. Mas o Taubaté jogou, foi uma partida fantástica, espetacular e tal. A gente mesmo está acostumado a comentar jogo, você se empolga também. Se empolga, porque, puxa vida, né? E somos humanos, né? Não tem humanos, como. não tem. Afinal de contas, você estava ali E fomos trabalhando e exatamente, eu queria falar, antes de mais nada, taubateando. E esse lance que está aí, não, esse não é, mas não sei, mas o Marcelo, né, conversou comigo e ele fez todo esse trabalho. Até eu falei para ele outro dia, quando ele estava aí na Globo, Marcelo, será que você não tem uma cópia daquele lá na Globo? Na cópia daquele lance? Porque foi um momento entre nós dois aí, e aí acabou. Seria até melhor ainda. E aconteceu e o Taubaté foi campeão e tal. Ele falou, olha, Deus, eu não sei, eu posso tentar lá na Globo, mas não sei, é difícil. Então, tá bom, se você conseguir alguma coisa, você me arruma. Relembrar esse momento. Relembrar esse momento. Porque, na verdade, você foi testemunha viva, né, da história. Testemunha viva na história e em tudo. Lá, narrando, né? Sim. Comentando o jogo. Lá devia estar trabalhando o Pedro Germano. E eu acho que, como foi no segundo tempo, talvez o Moacir estivesse participando lá no lugar do Pedro, o Germano, que sempre dava o lugar para dar aquele Sim. apoio, né? Amigo, né? Amizade, muito tudo bom. e tal. Isso é importante, é bom. E aí aconteceu tudo isso, foi sensacional, foi espetacular. Marcelo, ele falou, vou tentar, Deus, vou ver se eu consigo lá, mas não é tão fácil. Sim, tem a burocracia lá dentro da TV, né? Sempre teve, né? Mudou muito. Sim. Porque eu trabalhei lá, porque era Rede Globo de televisão e nós prestávamos vamos dizer, dávamos a resposta e atendíamos a Rio de Janeiro. Não era nem São Paulo, era Rio. Interessante. Praticamente, porque o jornalismo comando era no Rio. E agora hoje não, hoje é Rede Vanguarda, mudou muito, né? Ela é uma afiliada, não é mais uma TV Sim. de propriedade da família Marinho, na época era. Então muda-se todo. E você teve um bom tempo lá. Eu fiquei em 98, 99, em 2000, quando virou para a Vanguarda, eu saí. Sim, mas foram boas experiências. Lá é uma escola. Globo é Globo. Uma universidade, né, eu diria, ali à parte. Porque você tem toda uma estrutura, né, de material que você não. Dificilmente você vê em outra televisão, né? Você disponibilidade para o jornalismo, helicóptero, unidade móvel, unidade que você fala do local, em qualquer local. Eu lembro que nós, na época, eu trabalhei no Réveillon da virada, né, de 2000, então foi uma loucura, e todo mundo queria ir para a praia, porque, é o Réveillon do milênio, ano 2000, aquela coisa, ano 2000, e foi todo mundo para a praia, e o link da TV foi, só que ele saiu cedo para fazer o jornal SP2, né, que seria o jornal do 7 da noite. Ele ficou parado no meio da serra, eram 3h30, 4 horas, ele estava parado no meio da serra, porque o trânsito não deixava fluir, não conseguia chegar. E Ubatuba? Não. Descendo sentido ali Caraguá. Sei. E o trânsito não deixava chegar, né? Não conseguia chegar. Bom, enfim. E aí entra a questão da estrutura. Fica tranquilo. Na época, o Amaury Soares era o chefe, diretor de jornalismo da TV. Ele acionou o helicóptero, aí veio o helicóptero, pegou o repórter e já desceu, foi direto para a praia e lá já. Então, quer dizer, é a estrutura que se vê, né? Que eu não tinha visto em lugar nenhum, muito menos na televisão. Então,
Tem essas coisas, né? A Globo a gente tem que respeitar, né? Não, sem dúvida. Mas a gente vê que as emissoras, elas vão crescendo bastante. Não é o caso da Globo, que já tinha seu pedestal, tinha tudo, comandava praticamente tudo, né? Depois tinha a Band, tinha O SBT, o Record, SBT, Record e tudo mais. E Cultura. Cultura. Nessa época Tinha a TV cultura. Manchete. Eu tenho dúvidas se quem gravou o jogo lá, nesse jogo... Foi Cultura. Eu acho que foi TV Cultura que fazia, acompanhava o... E teve outro lance espetacular que eu queria falar para você, o seguinte, já que surgiu esse assunto... Nós somos da época da TV Tupi, né? Nós somos da TV Tupi. Nós somos da época, o catedrático vai lembrar junto comigo aqui, da época do Flávio Cavalcante. Almoço com as Estrelas. Ayrton e Lolita. Isso mesmo. Opa! Nossos comerciais, por favor. Nossos comerciais, por favor. Isso era uma TV de categoria, que nós tínhamos no palco uma orquestra. Sim. Era orquestra. Exato. Não era... bota a música, não, é o maestro regendo uma orquestra. Exatamente. E fazendo um programa, como você gosta de falar, de categoria. Categoria. O programa versátil. E a música, e a nossa música? Era uma coisa sensacional. Quer dizer, eu sempre falo o seguinte, viu, Adilson? Que eu tive o privilégio de estudar 2 anos fora e assim, a música brasileira, né? eu sou de São Paulo. São Paulo veio vim para cá nos anos 70, 73. Sei. E meu pai foi transferido para cá, ele era funcionário público federal, da Receita Federal, e a delegacia da Receita Federal da região era Taubaté, né? Ele teve que vir, veio de São Paulo transferido para cá. E na época, hoje eu não sei se tem delegacia da Receita em São José, não sei, mas a regional era Taubaté. Né? E aí a gente veio para cá, mas enfim. E aí, tá falando de Taubaté? Não, estamos falando de Taubaté e essa questão da rádio. Sim. Do rádio e tal. Pois é. Da Globo, Então, aí, como eu estava falando, a cidade, isso em 70... Não ligo o que acontece comigo também. A gente perde o raciocínio aqui. Mas, voltando em 79 lá, era uma outra cidade, era um outro contexto, né? Eu sempre brinco o seguinte, que nessa época de Flávio Cavalcante, Ayrton e Lolita, do Silvio Santos, que era o domingo inteiro, né? Começava de manhã, né? Meio-dia, alguma coisa assim, e até a noite... E o dia inteiro a gente assistindo. Eu falo que é o seguinte, que o pedido de música, você lembra muito melhor que eu, na rádio era por carta. Você mandava carta e pedia uma música. Não é minha época, mas... Tanto que nós tínhamos o programa Sua Carta Vale Música. É verdade. Do querido, foi meu amigo, um querido falecido Pedro Paulo. Pedro Paulo. Sua Carta Vale Música. Grande amigo, porque ele morou lá na Santa Luzia. Sim. Ele era de lá. Aí veio e começou a fazer esse trabalho. Grande comunicador. E simples, né? Comunicador, hein? Gente, é diferente fazer rádio e comunicar. É verdade. As pessoas hoje talvez não... Comunicador é falar, conversar e tudo. Comunicador, como nós tínhamos nessa época, Zé Bétio. O próprio Bonani era um comunicador. Serginho Cursino, eu trabalhei tive o privilégio de trabalhar. Não, eu, por exemplo, aprendi muito com esse pessoal. Pedro Luiz é um grande comunicador. Sim, o Pedro era. Mas não era. Sim, foi talhado, né? Foi talhado. Muitos profissionais bons. Tem uma bons. coisa que eu falo do Pedro Luiz, eu já falei isso, ele deve ter ouvido já. Meu amigo corintiano Pedro Luiz. Corinthians perdeu a noite. Não sabe, né? Ainda não. O jogo está começando daqui a pouquinho. Tudo bem. Não, mas vai ganhar, Pedro. Fica tranquilo. Mas o Pedro, eu queria dizer o seguinte, que ele, uma vez na Câmara, que ele foi homenageado, no dia da imprensa e tal, Sim. Foi ele, eu também cheguei a ser homenageado também nisso. Também já tive esse privilégio. Já teve esse privilégio. E é bom pra gente. Lógico, é um reconhecimento público. Lógico.
Você tem família, sua esposa está lá, seu filho está lá. Sim, todo mundo vê. E- Fica pra história. E um deles, a Miriam. A Miriam captou uma coisa lá. Na hora que teve isso, ela foi lá, daí que ela começou, naquele lance que você vê, que a Miriam Sim, na abertura do programa. está entrevistando tudo lá, ela fez. Esta é a sua vida, Adilson Barbosa. Não dava tempo, né? Mas então, deixa eu ver se fugiu um pouquinho o lance mesmo agora, de vez em quando foge, né? Mas então, falando o dia da imprensa, eu... Foi homenageado lá na Câmara. Hein? Você foi, o Pedro foi, eu fui. O André, que mas na TV também eu fui foi. homenageado naquele dia. Sim. E até esse que é rapaz que estava falando aqui, conversando e tal, ele também foi homenageado. Foi até o vereador que indicou, foi o Neneca. Neneca. Ele é maravilhoso. Ele veio agradecer. Quem me homenageou na época foi também nos deixou, mas também era jornalista, que era o Carlos Peixoto. Carlos Peixoto. Foi homenageado pelo Carlos Peixoto. Sim, o Neneca. Isso, na minha época, né? No seu caso foi o Neneca. É. E quem homenageou o Pedro foi o... Não, o Pedro já foi diferente, não foi junto. Não, foi outra época. Sim, foi outro outra vereador época, que deve ter mas eu homenageado. queria falar do Pedro o seguinte. Sim. O Pedro, ele, lógico, tem até um detalhe, que ele pediu para mim uma coisa. A Câmara costumava fazer uma conversa com outras pessoas, falando dele. Sim, ela faz um vídeo de Faz homenagem. um vídeo de homenagem. Sim. E aí eu fui nesse vídeo de homenagem, né, que ele pediu, e eu fui lá para representando, falando dele, dar um testemunho vivo dele, do Pedro. Exato. E aí eu fui lá, conversa vai, eu estava falando, e depois eu falei assim, o Pedro Luiz, ele nasceu artista. A palavra, nasceu artista. Tudo bem que o pai dele foi de rádio, mas ele nasceu artista. Então ele tem mais facilidade para desenvolver. Não é como, eu não cheguei a dizer isso, mas não é como o Adilson Barbosa que começou do zero ali. Ele nasceu dentro do rádio. Nasceu dentro do rádio. Pedro nasceu dentro do rádio. A família dele nasceu dentro. Dentro do transmissor. Exato. Morava até então, do lado da antena. Eu estava lá, falei isso, eu acho que foi uma coisa bacana, porque ele é artista, nasceu artista. Sim. Né? Aliás, a família inteira, vários irmãos família inteira. Tem esse dom da comunicação. Mas eu fiquei feliz porque ele veio pedir para mim. Não sei se tem mais alguém. Acho que tem mais alguém. Não, sim, são alguns amigos mais próximos ali, quem trabalhou, conviveu, né, que falou dele. Mas eu tive a felicidade também de lembrar desse detalhe, como convivia muito com o Pedro trabalhando, né? Ele como repórter no caso, e eu como comentarista, e o Bonani como o Bonani, o narrador, né? E aquilo ficou na minha cabeça, marcou, né? Marcou. Eu vi outros trabalhos do Pedro aqui, ali, no rádio, né? A gente estava lá. Então eu citei nessa hora essa frase. É uma frase interessante, gostosa de falar. Pedro nasceu artista. É um comunicador nato. Comunicador nato. Exatamente. Eu tive o privilégio de trabalhar com o pai dele, né? O pai dele, na época, era discotecário da rádio. Passava com a programação musical. Exato. Eu lembro debaixo do braço com os discos. A família toda trabalhou ali dentro. Aí ele entregava a programação musical, né, para os operadores na época, os discos, para tocar isso. Exatamente. Né, mas me veio a frase, né, talvez até naquele momento, sem preparo nem nada, mas eu convivia com o Pedro no futebol, ele era o repórter, eu era o comentarista, o Bonani o narrador, de uma maneira geral, né? E essa mudança que às vezes fazia, né? Ele germano, mas às vezes dava essa colher de chá, que foi bom até para o Moacir. O Moacir trabalhava no jornal e um outro dava essa colher de chá para ele aí. Colher de chá no bom sentido. Não tem desmérito nenhum, pelo contrário, tem mérito até, né? Então a gente vai vendo e surge uma coisa como essa que eu falei do Taubaté quando chegou, me parecia que as árvores estavam agachando para reverenciar essa palavra que você colocou, e é real.
A vivenciar A alegria da cidade, alegria né? da Alegria cidade. E dos no time do moradores, Taubaté. no time, Exato. enfim. No Taubaté. Era Foi uma fantástico, foi. uma outra Taubaté. E eu outros falei isso tempos. porque eu vi algumas árvores realmente, né, com aquela confusão toda, já era de madrugada, então a árvore vai talvez dando umas, né? A Santa Terezinha nessa época tinha um parquinho ali em frente, Tinha. no meio ali da praça. Né? Tinha Tinha um parquinho. foi. Porque o meu primeiro endereço, quando eu vim com os meus pais de São Paulo para cá, eu morei ali na rua Ubatuba. Ubatuba, Meu primeiro endereço. pertinho ali, né? Pertinho é isso, na rua Ubatuba. Ubatuba. Era perto da ali, prefeitura já ali, faculdade de medicina, enfim. E Você chegou a morar primeiro ali ou não? primeiro eu morei ali na rua Ubatuba. Ali na Ubatuba. Tá. Sim. Comecei ali Um pouquinho pra mim? o meu trajeto em Taubaté. E era assim, vamos dizer que a Avenida Independência, do batalhão para lá, era só terra, né? Não tinha nada de. Tem ali Jabuticabeiras ali, né? Não, Jabuticabeiras sim, mas do batalhão para lá, Pra era, lá, era, não. Pra era lá, mato. praticamente Era mato. Agora, ali, aliás, aquela parte de baixo ali era da Companhia Predial de Taubaté, Sim. né? Inclusive, tinha jabuticaba, você tinha uns que pagavam para lá pegar, mas eles não ligavam muito também, não. Você pegava jabuticaba, chupava. Pé de caqui, né? Tudo ali, era fantástico. Aí depois começou, me lembro até dos carrinhos que foram fazer as aberturas para poder fazer, né? Sim. Que ficou em ruas depois, acho que. Quando eu só voltando aqui no rádio, né? Aliás, o rádio não sai dessa conversa, porque são duas figuras do rádio aqui, né? Duas figuras do rádio, né? Eu sempre gostei, aliás, fui descoberto no rádio, dentro do jornal que eu trabalhava, na época, na Gazeta, ali na Visconde Rio Branco. E ali um diretor de rádio entrou e conversando com o Djalma Castro, que era o Djalma Castro, jornalista falecido, foi meu chefe lá de cara bacana também. muito gente boa. Djalma, Lúcia, enfim. Casal muito querido. Ele comandou, acho que o jornal, não sei se é a Tribuna ou o Diário de Taubaté. Eu acho que ele era a Tribuna na época. Aí depois ele foi para a Gazeta, que era do Zé Antônio. E aí eu conheci... O Zé Antônio era em Pinda, né? Zé Antônio de Pinda era. De Pinda, mas tinha um jornal Lembro aqui. dele. Em Pinda, falecido. O Zé Antônio é falecido também. O Zé Antônio tinha o jornal da cidade em Pinda e aqui em Taubaté era a Gazeta de Taubaté. Aliás, aonde eu conheci o Jefinho. A escola do Jefinho é mesmo minha, o professor chamava-se José Antônio de Oliveira. Conheci o Jefinho vindo de Cruzeiro lá. Bacana. Isso em 1900. Como a gente aprende na vida. 1986, época da Taberna TJ. Lembra dessa Taubaté? Taberna TJ, Cantina do Mário. Cantina do Mário. Na Santa Terezinha ali. Muito bom. Pizzaria Potenza. Comi muito ali na Cantina Pizzaria do Mário, Potenza. Pizzaria Potenza. Não, você lembra bem. Você está indo lá no... A Santa Terezinha tinha a adega do Branco. Sim. O Branco foi um grande compositor, parceiro de Tim Maia, né? E falecido, infelizmente faleceu, de Santo Antônio do Pinhal. Foi morador aqui em Taubaté durante muito tempo e mudou. Eu tinha uns 15 anos já morando em Santo Antônio, falecido, mas deixou a sua história. Tem a sua passagem por Taubaté. O nome dele, né? O Branco. Chamava-se Branco. Se você olhar na composição cantando. do Coronel Antônio Bento, Sei. a parceria do Tim Maia com ele. Perfeito. Uma das parcerias. Uma coisa interessante, vou falar por falar, porque eu andei falando com ele esses dias, até convidando para ele vir aqui, porque nós temos história junto. Quem? O Enio Pinto. O Enio. Que a gente teve muito junto lá no TCC, Sim. teve muito junto no Taubatiano. Taubatiano, igual o senhor Laor, querido. Não, O senhor Laor. Viajamos muito junto. Viajava Laor, Stipe, o senhor Valdemar Duarte, enfim, era... O Stipe que me levou porque eu fui também. Monte, Claro César, o querido Monte. Nossa. Não é? Monte era um queridaço. Uma épocazinha que eu estive lá, convidado lá no Eu tive Cacique. bons professores, já percebeu, né? Sim.
eu peguei esses caras aí, os caras. Fiquei muito pouco tempo na Cacique. Eu Sim. costumo dizer, às vezes, para alguns amigos, que às vezes me perguntam, e até para os radialistas, eu costumo dizer que eu fui jogado no rádio. Aliás, um amigo meu eu recebi uma homenagem muito bonita por parte da OAB, OAB, sim. e não como advogado, mas sim como jornalista, radialista e tudo mais, Paulo de Paula Rosa. Sim. O São Paulo. Paulo de Bola Rosa, querido. Grande cara. E ele prestou uma homenagem muito bonita lá, meu pessoal foram, e muita gente e tal, foi bacana. E eu lembro que Você é formado em que ano, Adilson? Agora você me Direito. perdoa. Já faz tempo. Você fez aqui. Fiz aqui. Anos Eu sou 70? a primeira, Primeira. eu fiz a primeira minha terminou lá naquele, onde vai lá para como é que se diz, lá para a parte de baixo mesmo da cidade, que tinha lá, a faculdade de Direito era lá. Direito era lá? Era lá. Ah, tá. Depois que foi Eu lá. já peguei aqui o lado da rodoviária. Da rodoviária. Na praça ali. Sim, não, É. eu acho que, não sei se me formei lá. Professor Rubens Monteiro, Zé Alves. Zé Alves. Essa turma sua. inclusive. Minha turma. Meu pai, inclusive, lecionou na Faculdade de Direito. Tive grandes, como é o nome? Ele Seu lecionou pai? Oswaldo Alves Beraldo. Oswaldo Ele Alves lecionou Direito Tributário. Direito tributário. Ele lecionou, acho que, Processo Civil. Sei. Porque ele era funcionário público federal, ele só podia lecionar, não podia advogar, né? Por ser funcionário federal. Mas lecionou. Aliás, ele adorava lecionar, mais até que trabalhar como... Então, mas esse que eu ia dizer para você é o seguinte, esse caso foi o Paulo de Paula Rosa, São Paulino. Sim. São Paulino. São Paulino. Como você também, né? Como eu também. Então, São Paulino, e ele quis prestar uma homenagem. Falou, eu quero prestar uma homenagem para você. E vou... Porque a homenagem tem que ser em vida, né? Nós em vida, A gente- lógico. Aí ele veio, falou, né, minha família foi lá, foi várias pessoas minhas. Foi um cara que é advogado, que é de São Paulo, conhecido da família da minha filha, do marido dela, tudo e tal. E ele falou, não, eu vou... sem querer, eu estava por lá e comentei o fato. Daí eu falei, vou ser homenageado, né, pela OAB e tal. E aí ele falou assim, eu vou lá. Eu falei, mas como vai lá? Ele falou, não, eu tenho compromisso lá, tem coisa no fórum lá, e eu vou lá e vou ver a sua homenagem. E veio. Eu não lembro o nome dele, Sim. mas ele é de São Paulo, Sim. amigo da minha filha, meu genro, né? Que meu genro é um médico lá, também importantíssimo. O OAB é uma grande instituição. Grande. Que faz toda... Maravilhosa. E aí foi então o Paulo de Paula Rosa que prestou essa homenagem. Minha esposa, a Marlene, sentou ali ao lado dele, inclusive e tal. Mas o que chamou a atenção minha foi que um outro advogado também, um cara bacana, não vou lembrar o nome agora, não dá para lembrar, mas que fez Foi o orador da noite. Orador da noite. Fez a saudação para mim. E ele chegou a dizer, falou sobre isso. Ele disse essa frase, que eu tinha dito que eu fui jogado né? Que eu fui jogado no futebol. Fui jogado no rádio. Fui jogado no rádio. E é verdade. Que, se você não sabe, quem me acabou colocando, foi o Davi Oiring, pela Cacique lá, o Léris Martins, o Getúlio Mendes, né? Trabalhei com o Getúlio. Então. E aí é o seguinte, eu estava fazendo um trabalho... Doutor Getúlio Mendes, corintiano. Corintiano. Isso. Então, e eu até naquela época estava fazendo mais Orlando formou depois de mim, Orlando Prado, mas ele foi o mestre. Orlando é um querido, corintiano, Orlandinho Prado, corintiano. É corintiano? O Orlando, de coração, eu não falo que o coração dele é preto e branco, porque ele é mangueirense. Vamos dizer, ele é o representante da Mangueira no Vale do Paraíba, Orlando Prado, meu querido irmão. Tive com ele no carnaval no TZZ. Então, ele está sempre aí, ele não foge. E sempre vai lá e me prestigia. Meu querido Orlando. Amigo, aonde eu fui?
num local que a gente tinha alugado, ele e eu, porque ele que teve a ideia e tudo, nós montamos um escritório de advocacia e eu fui aprender com ele foi meu mestre. Ele foi formado depois de mim, mas foi com ele que eu aprendi que ele tinha mais prática, né? Tinha mais prática, tudo, e conhecimento. E eu comecei, então, a aprender com ele. E era bom, porque nessa época, gente, é interessante isso. O juiz acaba mandando para você, para você fazer aquela ação, o dativo. Chamava-se dativo, não sei se continua o mesmo nome, mas é dativo. O trabalho seu. Então ele mandava, o juiz mandava para você e a gente fazia. Então naquela época foi muito bom para mim, porque o Orlando me convidou e foi bom, porque ele me ensinou muito, me ensinou bastante. E hoje tá mais caprichado, hein? Tudo bem, né? Beleza. Obrigado pela... Continua. Estamos registrando aqui ela trabalha aqui com a Cláudia, né? Muito legal. Bom, mas o Orlando Prado, aliás, você falou em Orlando Prado, eu queria aproveitar e lembrar aqui de uma outra personagem do rádio, Sidney Salles Barbosa. Sidney Barbosa. Lembrei, Sidney Barbosa. Sidney Barbosa. Sim, ele esteve aqui outro dia participando comigo. Sim, também um querido, também corintiano. Mas deixa eu só completar. Fica à vontade. Na hora que eu cheguei... Depois o programa é seu. Não, o programa é seu, mas eu quero... Que categoria desse homem? Não, o programa não é meu, não. Eu quero entrevistá-lo, porque eu vou aprender com você. Acho que coitado de mim. Quem sou eu? Não, é muita coisa, sim. Muita coisa. Se aprende comigo, eu aprendo com você. A gente passa a vida então, aprendendo. aí é o seguinte, surgiu esse negócio, e eu cheguei no escritório para começar esse trabalho, eu acho que era até uma ação de investigação de paternidade, que naquela época... Ixi, demorava um século, né? Demorava. Hoje DNA você faz na farmácia, né? Aliás, essa época, nós tínhamos aqui deputado Aricara José. Aricara, ligava, os dois eram muito amigos, Orlando Prado. Orlando, não dá pra você falar do Orlando sem falar do Ari. Não tem jeito. Do Ari sem falar do Orlando. Verdade. E nos dois sem falar do Carnaval. Do Carnaval, verdade. Eram dois. Fantástico. O Orlando continua apaixonado pelo Carnaval. Só para terminar esse lance, que é interessante, quando eu cheguei a frase que o cara fez, que o advogado lá fez, só não me lembro o nome agora, lá, lógico, falando de mim, na OAB, que ele falou, agora eu até esqueci, foi jogado no rádio, essa frase. E é verdade, porque nesse dia que eu cheguei, rapidamente quero contar isso, eu cheguei, estava o Ledo Martins, estava lá o cara que comandava o cacique, Davi Oiring, estava, meu Deus, quem mais tinha? Mais alguém, eu acho. Não sei. E eu cheguei. E aí, quando cheguei, acho que foi o Ledes, não foi eu? E o Getúlio Mendes. Doutor Getúlio Mendes de Almeida. O delegado, doutor Getúlio. Amigão também. Então, o doutor Getúlio, que daí quando chegou, ele falou, pronto, aí tá aí, chegou. O Adilson Barbosa. Aí eu falei assim, ele vai quebrar o galho da gente, vai ajudar, e ele faz um trabalho de reportagem pra gente, que deu problema com o repórter deles, e ele precisava. Falei, eu ainda fiz mas você começou fazendo reportagem, mas você era comentarista. Mas comei por causa dele. Não era comentarista. Não era. Eu cheguei na coisa, e eles me atormentaram. Falaram, Adilson, você vai fazer o comentário. O comentário não, se eu falei comentário, eu errei. Perdão. Você vai fazer a reportagem. Reportagem. Você ajuda a gente. Então. Tem um outro detalhe. O Davi Oiring era meu cliente na Delfim. Eu era gerente Delfim. E ele era meu caderneta de poupança. Caderneta de poupança. Delfim. Mas letras imobiliárias também. Letras imobiliárias. Então tá. E aí eu cheguei e falei, gente, não dá. Bom, me atormentaram tanto para encerrar, que eu fui no jogo, Taubaté e Brasília. Taubaté e Brasília jogando aqui.
Eu lembro até do jogo. Aí eu fui lá, quando cheguei lá, realmente não tinha ninguém. Não tinha ninguém para fazer a reportagem. Eu falei, se tiver alguém e tal que possa fazer, não se preocupe comigo. Eu não vou ficar chateado, nada. Pode fazer. E aí foi. Chegou lá, não tinha ninguém ali, eu comecei minha vida de repórter. Do rádio. Do rádio. Mas depois você passou comentarista. Passei. Porque eu te outra conheci, história também. Eu conheci você comentando. Foi, e logo em seguida. Mas aliás, sempre comentários muito pertinentes, com muita categoria, muito clássico. Mas é verdade. Eu gostava de fazer as coisas. Você sabe disso. Gostava. Mas ali muito que bem balizados. Aí eu fiz. Dois jogos, acho que apenas. Eu fiz esse, daí fomos em São José do Campo fazer um jogo, não era Taubaté de São José, não sei. Fomos lá fazer com uma outra equipe, um narrador de São José e um comentarista aqui de Pindamonhangaba. Bom, muito bom. E aí fui, até o filho do Davi, olha, tudo bem. Ele falou assim, não, Davi, não, é você mesmo, você que vai, ajuda a gente e tal. Pô, ele comprou a letra imobiliária minha. Seu cliente, né? Meu cliente. E aí fui. Mas rapidinho, essa é interessante. Fizemos um jogo também lá. Não me lembro bem mais do jogo. Mas, depois de tudo, o narrador, fomos tomar uma cerveja por perto mesmo, por perto do Campo São José, né? Foi lá em São José, não tomar até não. E aí, o cara... A gente estava lá tomando cerveja, aí ele falou assim, até de Jacareí, o cara, bom narrador. Daí ele falou assim, Adilson, eu não entendo, o que aconteceu? Tem hora que a gente falava, chamava você e tal, e você não respondia. Falei, não respondia de medo. Falei, de medo? Eu não sabia o que você ia falar, eu não sabia o que eu ia dizer, começando como repórter. E não sabia mesmo, verdade é essa. Dali a coisa foi em frente. Por isso que o rapaz falou assim, né? Que eu fui jogado. Foi mesmo, porque o próprio Getúlio e o falou que eu fui jogado no rádio. E ali comecei a vida. E aí estou aqui hoje. E aí fez uma brilhante jogada, tá aí, Adilson Barbosa, o catedrático. Bonani, Bonani que... o Bonani, coitado, ele é espetacular. Eu aprendi muito com o Bonani. Bonani, narrador, fizemos grandes jornadas, comunicador. Geraldo Leite, da época de Geraldo Leite também. Sim. Nós recebemos uma homenagem de Santo Antônio do Pinhal, eu e Bonani. Mas não é por mim, não, pelo Bonani, que tinha aquele programa de manhã. E depois de um certo tempo ele pediu para mim se eu podia dar uma força e fazer uns comentários ali de manhã. E aí eu comecei, junto com ele ali, fazendo e tal. Então ele foi um mestre para mim, Bonani foi um mestre, costumo dizer isso. E aí fomos lá e a gente falava muito de Santo Antônio do Pinhal, tanto ele como eu. Tinha aquela linguiça gostosa lá do fulano lá e tal. E aí foi. E a gente acabou... Isso anos 70? O ano eu não lembro mais. 1970 mais ou menos. Então o Bonani foi um mestre para mim. Me ensinou. Sim. Me ensinou tudo, depois aí eu continuei lá com ele, né? Não podia muito, porque eu era gerente da Delfim. Caderneta de poupança Delfim. Só que eu não atrapalhava ela, porque eu ia no horário bem antes do Bonani, então eu podia fazer e terminava, eu ia para lá e tocava o barco lá. Então não atrapalhava a Delfim, senão eu não iria fazer, né? Não sei que fosse bem antes. Mas é isso, e essas histórias todas que ficam na cabeça da gente e tal, e cresce. Mas nós fomos homenageados. Lembranças, reminiscências. Aliás, é o próximo programa que eu quero fazer. Vem aí com Adilson Barbosa. Vou escrever. Lembranças. Não, é lembrança. Mas eu quero... Você lembra do quê? Mande sua carta. Lembro de tantas coisas. Conte para nós. Lembro de o que você lembra? Eu escrevi no Diário Taubaté, fui jornalista também, né? Sim. Então, a convite. Primeiro lá do cara que era lá na tribuna, ele tem o nome dele, não sei se eu acho que ele faleceu. Stipe? Não, Stipe foi fui para o Stipe também, mas o Stipe era da Diário Taubaté. Tribuna foi... quem foi? Mas esse time todo foi morreu há pouco tempo atrás. Tribuna! Então, Tribuna. Stipe, Djalma,
Levi Brederick, Não, mas não foi. É um cara que lá comandava. Barbosinha, Mas não era desse, não. Então, comecei na Dalton Moreira. Eu comecei na tribuna com essa pessoa que me convidou, e um cara bacana, e eu comecei a escrever. Primeiro, bola de meia. Bola de meia. Bola de meia. Bola de meia, por quê? Porque quando você ia brincar na rua, você Começava pegava na bola de meia. e fazia uma bola de meia aqui, Pegava meia, a meia areia, da tal, mãe, enchia de areia, tal. do coisa, colocava o papel, tudo, e rachava ali no lugar. Então eu chamava bola de meia. Mas quando eu cheguei a fazer bola de meia, Sim. muitos anos, lá na tribuna. Então, esse camarada que estava lá, né, que me convidou, e eu comecei com ele, fiz bastante tempo, foi bacana. Foi um aprendizado para mim. Agora, o trabalho para fazer é da gente mesmo. Sim. E eu tinha uma boa condição para escrever também. E às vezes pedia para minha esposa Marlene, que Deus o tenha, que ela desse uma olhada para mim para ver se não tinha algum errinho. Ela revisora. Revisava para mim. Não todo, mas revisava. E aí foi. Até que um certo tempo fechou porque o Valdomiro, que eu acho que tomava conta tudo, parou. Acho que foi isso. Parou. Valdomiro foi o ex-prefeito. O ex-prefeito. Era prefeito nessa época já. Era prefeito. Tem 70 anos. Eu acho que era. Então, e aí, daí o que aconteceu? O nome que você acabou de falar, o Stipe, veio falar comigo. Ele gostava do meu trabalho. Veio e falou: Adilson, quero que você escreva para nós lá, Diário Taubaté. Eu faço questão que você... Grande Stipe. Aí foi, grande Stipe. Escrevi bastante tempo também. Sim, viajamos muito também. E aí foi várias viagens. Aliás, um beijão lá para Yara, um beijão lá para as meninas dela, né? E a Miriam, que também escreve lá. Tem outros também que escrevem lá no Diário Taubaté, agora não me veio os nomes. E outros que também escreviam, homens e tal, que escreviam e tal. E foi maravilhoso também, aprendi a escrever nisso. O meu berço foi todo no jornal, né? Eu comecei no jornal fui parar no jornal através da fotografia. Tive a oportunidade de estudar fotografia fora, fiquei 2 anos nos Estados Unidos e lá voltei com uma bagagem boa de fotografia. E aí fui parado na rua um dia, estava com uma bolsa de fotografia e tal. Aí, essa pessoa era o Zé Antônio de Oliveira. Falou: estou precisando de um fotógrafo no jornal. Você é fotógrafo? José Antônio? José Antônio Oliveira, o Gravatão. Tá. E aí ele me viu com a bolsa, eu falei: sou. Eu falei: então passa lá, né? Ele falava assim: Neguinho, pelo amor de Deus, Neguinho, passa lá. Deu o cartãozinho, passa lá, Neguinho, fala comigo. Mas quem é? Não, sou eu, sou o dono. Tá bom. Aí fui lá, procurei o Zé Antônio lá, conversei, ele me apresentou o Djalma José de Castro. José, grande. Né? Excelente. E na época tinha eu fui no Djalma José de Castro, dele. Diniz, José Diniz Júnior. Eu fui no... Fazia o cartão vermelho. Começou ali. É verdade. Cartão Diniz vermelho. também. E não, o Diniz praticamente... Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, fazia coluna de moda. Exato. E aí eu comecei ali fotografando, fazendo... Tem um outro que já faleceu também, que era da polícia também. Que era da polícia? Era da polícia, era ligado à polícia. Jandir de Paula. Não, o Jandir morreu. O Jean Trabalhava era parceiro do Camões. Parceiro do Camões. Exatamente, os dois trabalhavam bem. E ele acabou falecendo, um cara muito bacana também. Jandir era um queridaço. Aliás, eu tenho uma foto do Jandir, que o Jandir fez, que eu reputo que é a foto mais importante que eu tenho de trabalho, feita pelo Jandir, né? Meu eterno agradecimento a ele, que é a foto minha com um piloto chamado Ayrton Senna. Eu vi, pra mim você não precisa nem falar, porque eu vi no essa foto você passou para mim. Essa foto feita por que espetáculo. Jandir de Paula. Meu Deus. No Maxud Plaza Hotel, em São Paulo. Lançamento do Gol GTI. Que espetáculo, que coisa. Nossa, não, olha, é difícil pra gente. Se tivesse, como se diz, 3 horas, 4 horas de programa, não dava, porque é impressionante.
A gente lembra, encontramos o Zito uma vez na frente do campo do Palmeiras, eu falei, Zito, ajuda aí para levar um jogador lá para Taubaté, tudo, o Zito, por favor, Zito. O Zito, grande Zito. E ele, parceiro do Pelé, né? Só jogou com o Pelé. E mandava no Pelé. Pelé respeitava o Zito. Respeitava o Zitão. Todo mundo, mas respeitava o Zito. O Zito era o comandante, pai dele praticamente. E aí vai. Então, são tantas emoções na vida da gente. E tem mais. Agora o Bonani me coloca lá como catedrático do futebol. Eu falei, Bonani, primeiro ele colocou lá comentarista de classe para todas as classes. Não tem nem melhor ou pior. Mas eu falei, Bonani, esse nome já tem no Rio de Janeiro. Se é que você quer fazer, já tem no Rio de Janeiro e tal. Então fica muito legal. Aí ele passou lá uma semana mais ou menos, veio com o catedrático do futebol. J. Bonani. Catedrático. Veio. Adilson Barbosa. E colocou ali, e aí pegou. Eu conheci como o catedrático. O catedrático, o único catedrático. Ele está lá, naquela coisa que está ali, não vai dar tempo para ele colocar, senão eu ia pedir para ele colocar, porque ali está o catedrático do futebol. Bonani que colocou. Eu acho que ali na coisa, mas. Será que vai dar? Não sei. Se der. Tá aí! Olha lá. Bonani, então tá, é que ali não dava. Tá lá, viu? Tá no museu, tá né? No museu. Tá no museu. Tá no MIS. Tá no museu e tem o museu é Mistal, né? Mistal. E aliás, no mesmo Mistal, eu preciso fazer uma visita, tem muita matéria. Na época que eu escrevia para a Gazeta de Taubaté. Sim. Alguém me falou, pô, Vavá, tem um monte de matéria na sua época, porque eu fiz nessa época da Gazeta, fazia polícia, social, fazia tudo, né? Começando, então os caras mandam você vai para a delegacia, vai pro Gávea Hotel, tinha desfile no Gávea, tinha jantares no Gávea, enfim. E eu cobria tudo, saía que nem, né? E vai para lá, vai para cá. Esse que está aí fazendo o programa lá, o Douglas, que é um cara extremamente competente, já falei. Eu diria que eu tiro o chapéu pro Douglas. Eu tiro o meu chapéu para você. Do tempo do Raul Gil. Porque tem uma coisa, ele que quase que me obrigou a pedir para a Miriam, que também dava apoio aqui, e lá no Diário Taubaté, até não falou da Miriam, mas falou, leva lá, Dilson, leva lá. Eu falei, eu não vou levar, não. Ele sabe disso, que eu não fiz doce, não, mas eu achava chato e tal. Mas daqui a pouco veio. Mas é importante registrar isso, por quê? Porque a gente passa e ficam as histórias, né? O legado, o trabalho. Verdade. Enfim, tudo que a gente. Então, e aí a Miriam pegou, trabalhava aqui também, e trabalhava no jornal. Ela fez uma meia página de jornal ali. Sim. E deixou aqui, mas eu levei uma inteira lá, igualzinha lá para eles. E eu falei para as meninas, expliquei, falei para elas, olha, tá aí, se vocês acharem que é possível e tal. Ela falou, não, a gente faz uma reunião e tal. Já virou peça, Adilson Barbosa, peça de museu. Verdade. Não catedrático. Olha a elegância do homem. Ele está enquadrado no museu. E a minha neta viu isso, que hoje é médica agora, filha da minha filha, e o irmão dela também, é médico, tudo médico. Então, ela tá lá, aqui ali embaixo, tá vendo ali embaixo? Foi numa festa, numa cidade lá distante, que ela foi tirar uma foto, ela veio comigo ali, tá vendo? Tô vendo ali. Então, Mariana. Muito bacana. É bonito, uma menina muito bonita. Você sabe que é um orgulho, né, quando a gente vê alguma coisa, a gente que remeta, né, à família, à cidade, ao país, né? Nessa época que eu morei fora, nesses anos lá fora, eu lembro que no Museu de Arte de Nova York, eu me emocionei que eu vi uma peça das figureiras de Taubaté lá. Maravilha. Você tem ideia do que é isso? Eu já vi também em outros lugares. Mas isso nos anos 80. Isso nos anos 80, isso. Uma peça... 80? Peraí, será que não era vivo? Eu nasci em 48. Mas nos 80 você já era o catedrático do Adilson Barbosa. Mas olha, você está falando, mas os amigos, como você e como outros, me chamam de catedrático. Até falavam, não, você vai lá no programa do catedrático e tal. Sim, catedrático. Muitos vieram, quando era lá na outra. Você chegou a ir lá na outra?
Sim, era lá perto da Faria Lima ali, é isso? Não, é Faria Lima ali? Não. Não, ali perto da... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Me ajuda. Perto do Chibata, Faria Perto Lima. do Chibata, Sim, sim. entre a Faria Lima e o Chibata. O Chibatão. Sim, É ali. nos fundos Ali do que Chibatão e porque a Faria Lima então, passa na frente. Era né? ali que nós começamos. A Sim. primeira que fez um programa lá. E eu Lá eu cuidei- tive na TV Cidade, num programa, acho que a primeira vez, um programa do Raimundo Nonato. Raimundo lá. Raimundo fazia um programa lá. Sei, bom cara. Eu estive com você, Ele esteve comigo também. Donizete Costa, Donizete no Sertão, Sim. que é uma figuraça. Sim. Aliás, eu tenho uma. Cadê ele? Tá viajando, hoje ele só viaja. É. Tá em lua de mel, né? Parou com o rádio e tal, hoje está curtindo a vida. Mas eu tenho uma passagem muito engraçada com o Donizete, desfile da Monique Evas, da associação. O presidente era o Dr. Antônio Roberto Paulite. Porque, você viu Adilson Barbosa? Adilson é meu amigo. Lembra do Paulite? Sou amigo mesmo. Pois é. Sou. Então, o desfile da Monique Evas, e eu levei Era amigo do Paulinho. Donizete Costa, Donizete no Sertão, trabalhavam junto na rádio. Falei, Monique, esse é o Donizete, é o apresentador, o maior comunicador sertanejo do rádio, e na época era o Zé Bete o nosso. Zé Bete, verdade. E aí eles ficaram conversando, e ele ficou encantado, e encheu lá, pegou uma bandeja com bebidas e levou para ela, só que ela falou, eu não bebo, querido. Donizete, a mulher ia desfilar, você acha que ela ia beber aquele monte de bebida? Não pensa na hora. Enfim, emocionado, né? Ficou emocionado, né? Monique Evas, no auge da sua beleza ali, Sim. se arrumando pro desfile. São essas e outras histórias que... Histórias. Magnífico. Histórias, nossas histórias. Eu penso, tem uma hora que eu penso, até eu estava voltando, mas eu ainda dei mais um tempo. Problema, né? Que lá no Diário Taubaté, lá eu escrevi o Bola de Meia, lá na tribuna. Sim. E eu levei o mesmo Bola de Meia para aí o Taubaté aqui, né? Diário do Stipe. Diário do Stipe aí. E ele que me cuidou. Sim. Ele falou, Adilson, tal. Ele falou, não, tranquilo, vai lá, sei que você vai fazer bem feito. E aí foi, ele leu algumas coisas minhas, gostou e tal. E aí foi. Então tinha ele, tinha a Ala, tinha os meninos que estavam conversando, tinha algumas outras pessoas lá que Eu lembro da Miriam, e ela vai lembrar também, na Gazeta de Taubaté. Na Gazeta? Na Gazeta. Nós fomos colunistas. Que beleza. Eu fui colunista há muitos anos, e ela, nessa época, ela estava lá. Ela tinha página, o Raimundo tinha página, eu tinha página lá, o Diniz tinha. Nessa época era um time grande lá de colunista. O Djalma fazia um painel de política, o Zé Antônio gostava sempre de escrever, falando da política da região do Vale, né? Do Vale. O Ari era o nosso governador do Vale do Paraíba, o Aricara José. Sim. Enfim. Mas, mas a Miriam, por exemplo, ela que fez tudo isso numa meia página de jornal, que não é fácil, pegar uma meia página de jornal para fazer aquilo ali, né? Você viu, tá lá. Adilson Barbosa tá na história. Tá na história. Mas olha ali. Olha lá, mas deixa eu brincar com você. A minha filha, que é médica, tudo, é médica mesmo, ela mora lá em São Paulo. Aquela ali é médica também, mas é filha dela. E tem um outro menino que se formou, aquele que eu mostrei, já é infectologista, está trabalhando direto. Então, ela brincou para dizer, aí, Mariana, você está aí no coisa com o seu, como é, o seu... Tá com o marido ali do lado? Não, eu estava dizendo... com você. Eu estava comigo, né? Então, foi numa festa até. O seu avô. Você tá com a avó. Tá com o seu avô. Estava com a avó. Então, brincou com ela. Ela deu risada, tudo. E aí foi. Depois ela se formou em medicina. Os dois filhos. Lá é tudo mesmo. Entrou para a posteridade, Entrou para a posteridade. Não, mas é isso que eu ia dizer.
ficou uma coisa assim, não, mas não, tá, não sei o que e tal. Daí, não sei se foi minha filha ou eu que falei, pô, mas já pensou lá no museu, como é que vai ficar? Nós estamos mal, estamos no museu, brincando, né? Entre nós, né? Mas não tem nada, pelo contrário, ali é uma honra, né? Não, no museu não tem qualquer um, né? No museu tem quem tem história, né? Tem quem tem referência, né? Exatamente, então, é verdade. A gente vai ao museu para aprender, né? Para aprender, você vai aprender, lógico, sem dúvida. Você vai conhecer muitas coisas. Então eles vão aprender com o catedrático. Pô, lógico, mano. O catedrático faz parte da história. Ensinou muita gente no rádio, está ensinando na televisão, ensinou no jornal. Não, na televisão eu vi por convite da ai, meu Deus. Jefinho, da Cláudia. Da Cláudia. O Jefferson, naquela época, ainda não conhecia bem o Jefferson. Convite da Cláudia, no início, naquela primeira lá. Ela falou, Deus, vem com a gente e tal, não sei o quê, eu estava na rádio. Cheguei a falar com um dos diretores lá, não o Marcelo, o irmão dele. Ricardo. O Ricardo. Cheguei a falar, Ricardo, pô, será que a Cláudia está querendo que eu vá lá para trabalhar de televisão, tudo, depois você não coloca obstáculo para mim lá? Eu falei, não dá, tudo é rádio, tudo é isso, tudo é aquilo. E não quis, né? Ou eu saí ou não. Depois de um certo tempo, quando eu acabei saindo da difusora, a Cláudia já soube, viu e tal, e já me convidou. Adilson, vem para cá com a gente e tal. Aí eu fui, naquela lá, comecei lá. Sim. A minha primeira convidada, sabe quem foi? Que eu acho espetacular? A Mary Oliveira. A Mary. E levou um pianista junto. Deu um show lá, a Mary Oliveira. Grande amigo. Sensacional. Pena que ela não sei como é que Taubaté não coloca uma mulher dessa como vereadora. Eu ajudei ela também, dei uma mão para ver se ela conseguia vereadora. Mas... Você falou em vereadora, você falou em música, você falou em talento. Me vem aqui Duda Matos. Duda Matos, pelo amor de Deus. Duda Matos é uma excepcional pianista. Sim, eu sei. Musicista. Eu acho que já veio o seu programa? Acho que foi. Se não veio, convida. Não, agora de Monense aqui, agora não. Foi secretária de Sim. De turismo, não de artes. Né? E o filho dela é grande amigo do meu filho. Matos, foi para os Estados Unidos. Sim. Não, o Paulo, por exemplo, meu filho, foi para os Estados Unidos. Com o Toninho, Guilherme. Com o Toninho e mais um pessoal que foi depois lá. Sim, também, Marcelo. Que ele teve a turma toda lá. E o Paulo ficou, acho que quase 2 meses nos Estados Unidos, lá, meu filho. Sim. Que aparece até. Tem uma música que aparece aí, não sei se dá, mas se der, aparece. É a música dele, do companheiro dele. Naquele início lá que está começando as apresentações, sim, aparece uma música em inglês, tudo, mas essa é a minha. A produção dele. Produção dele. E tá o nome do meu neto aqui também. Exímio baixista. E tá meu neto aí também, né? Kael, Leonel, o nome dele é muito comprido. Quer dizer, você vê que a família é toda de artista. A veia, o DNA da arte, tá aqui, saiu do... agora eu não sei. Catedrático com a mas não sei se é eu ou se é de outros irmãos meus e tal. Não sei. Não, olha lá, quer ver? Tá por nome, tá vendo? Direção, produção, Don't Bite Carol, né? Harsh Blood. Eu acho que é essa a música dele mesmo, exatamente. Perfeito aí. Do Paulo Roberto e do companheiro dele que foram tocar lá nos Estados Unidos. Sim. Não foram tocar, eles foram fazer um disco. E essa a produção do disco lá. A produção não deu certo, porque ele estava pifando lá Os caras falaram, não, aqui não dá para você fazer, tá pifando, não tem jeito. O estúdio estava... Tava aí, não é só aqui não, nos Estados Unidos também. Sim. E aí ele ficou mais um tempo lá e tal. Foi com os amigos dele. Sim. Vários amigos aí. Mas se apresentaram lá, se apresentaram. várias não, e se apresentou também uma outra lá na Inglaterra. Sim. Foram para a Inglaterra, apresentou na Inglaterra, aonde os Beatles começaram. No mesmo bar. Foi lá ele, o meu filho e o companheiro dele lá, o amigo dele. The Cavern Club, é isso? Cavern Club. Exatamente. Foram lá, cantaram lá, fizeram lá e tudo. Depois meu filho foi até... Que responsabilidade, hein? Nossa senhora, pô, você ter ali no
Espetacular. Você tem um ambiente ali onde, Tem até a foto onde disso. nasceu praticamente Tem a os foto disso. Beatles, né? Acho que aqui nós não temos, não. Não temos, né? Não temos. Eu vou ver se arrumo, que é interessante quando a gente fala uma coisa dessa, você colocar. Fala pro Paulo me arrumar, porque aí fica fácil. E o Paulo foi lá, ele também tocava, tocava uma opção de coisa. Tocava violão, tocava piano, um monte de coisa. É um músico de mão cheia, né? Músico de mão cheia. E o amigo dele é dono daquela... companheiro, não digo nem amigo, companheiro, mesmo trabalho. Que foram os dois lá novamente agora. Aonde os Beatles começaram, eles foram lá e tocaram. Era um esquema que teve e vários foram lá, foi muito bacana. Sim. Agora esqueço o nome. Bom, me perdoe. Taubaté é um celeiro, né? Um celeiro de artistas, de músicos, de compositores. Eu estou convidando o Nico para vir tocar aqui. Grande Nico. Meu Deus do céu, ajuda. Ô, Nico. Venha, vai, Nico. Olha lá. Venha, por favor. Venha, eu digo que eu Venha, vou tocar. Não, venha e traga o seu violão, né? Violão? Porque mais importante do que vir é trazer o violão para fazer. Eu conheci o pai do Nico, ouvia muito o pai do Nico tocar. E o Nico também. E os irmãos do Nico também. Sabe tudo, o Nico sabe tudo. Espetacular. Mas já pedi para esse marvado aí. Já fala assim. Ele vem, eu sei que vem. Nico é um querido. Mas tem outros aí também que fazem questão de vir. O maestro deles, nossa senhora, fez. Até adorou vir aqui no programa e a gente fez uns 2 programas. No último programa ele trouxe uma jovem aí, menina espetacular mesmo. Por quê? Porque canta bem, ela canta bem, ela toca do bem. Violino, não? Do violino. Não, violino, mas ele faz tudo. Sim, tudo. mas do violino é deles, não? Deles. Tá. Ele trabalha na FEGO também. Sim, o Denis é professor na FEGO. Mas um na abraço ao Denis, é o rei do violino. Ele tocou para mim uma apresentação que ele fez na Câmara. Ele falou: Vavá, vou fazer para você. Tocou parte do hino do Corinthians. Falei, vai Corinthians, no violino, hein? Com a categoria de Adilson Barbosa. Coringão sabe como é que podia é na ter raça, até comentando o Coringão, né? Mas o deles é muito amigo. Ele já veio aqui umas 3 vezes comigo. E a última vez a menina cantou, inclusive, trouxe uma outra menina também, junto com ele. E acho que eram 3 ou 2. E eu fiquei abismado, fiquei assim, encantado com a menina, porque menina, uma jovem, né? Nossa, ela cantou até a Romaria, hein? Cantou até a Romaria? Cantou até a Romaria e cantou outras coisas. E outra coisa, a cada momento ela pegava um instrumento. Ela tocou violão, tocou lá o violino. É Raika o nome dela. Hein? O nome dela é Raika. Raika. A produção está falando no ponto eletrônico aqui. Você conhece ela? Obrigado, produção. Raika. Raika. Não conheço, não. É Raika do... Não, é uma menina jovem, bem jovem e tal. Bonita, canta divinamente e toca tudo quanto é instrumento. Ela tocou aqui a sanfona, tocou violino. Tocou sanfona? Tocou sanfona. Acordeon. Acordeon. E é difícil, hein? Acordeon. Tocou acordeon. O que mais que ela tocou? Você viu? Não é para poucos. Ah, lá, vamos ver. O violão, então. Violão, violino, acordeon, exatamente. Tudo. E outra coisa, cantou divinamente. Uma jovem. Eu fiquei tão encantado que eu falei para ela mesmo, olha, não fuja de mim. Por favor, falei para ela. Não fuja de mim, não desapareça. Isso aí dá música, hein? Dá samba, hein? Exatamente. Mas nós estamos conversando. Como diria, isso é uma música, eu estou brincando aqui com o Adilson Barbosa, o catedrático, que tem essa liberdade. Lógico. Mas é uma música de Caetano Veloso. Não se perca de mim, não se desapareça. Acho que essa música chama-se Alegria, se eu não estou enganado. Mas é do Caetano Veloso, é uma música meio que carnavalesca. Agora imagine, quem fez aquela música de São Paulo não precisa dizer mais nada, pelo amor de Deus, do Caetano. Categoria de Caetano Veloso.
Eu gosto dele também. E tem mais, gosto da irmã dele cantando também. Sim, Bethânia eu sou Bethânia, nossa senhora. apaixonado na Bethânia. Também sou. Aliás, a música da Bethânia que eu mais gosto é Cheiro de Amor. Cheiro de amor. Como é que Coisa é? linda. Faz aí. De repente ficou rindo à toa sem saber por quê. E veio a vontade, não, veio a saudade e a vontade de novo de te ver. E aí vai. E aí vai, né? Assim, ó, dá um Google aí, você que está É. assistindo o programa, Aí. põe aí Cheiro de Amor, Maria Bethânia. Coisa linda. Como diria Adilson Barbosa, música de categoria. Muita categoria, lógico. Transparência. Muita categoria, coisa linda. Mas só terminando da Raica. A Raica tem um complemento. Mas quem trouxe a menina pra cá foi o nosso querido Denis, maestro, pô. Denis é sensacional. O Denis trouxe, estava com ele. Denis é um luxo. Luxo mesmo. E ele estava com ele e tudo aqui. Aí a menina depois começou a cantar. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei para ela, você consegue cantar Romaria e tal, não sei o que e tal. Eu adoro Romaria, quem que não gosta, né? O compositor lá, o Renato Teixeira. Renato Teixeira e um amigo dele lá, né? O outro companheiro. Sim. Renato Teixeira. Eu nunca conheci. Não é uma música, é uma Chegou a conhecer o Renato? oração. Conheço o Renato. O Renato. Você traz o Renato aqui. E já é um pouco mais Eu difícil, sei mas que não é impossível. Não é possível. Não é impossível. O Renato, ele, não hoje, mas frequentou muito o TCC na época. Sim, eu lembro. Renato Teixeira muito Cheguei o a TCC vê-lo. na época do Renatinho, né, Sim. o xará dele, Renato Sim, Barbosa eu Lima, lembro. do Carlos Eduardo Barbosa Carlos Eduardo, Lima. eu lembro. Quem frequentava também, sempre aos domingos, e jogava tênis, que talvez você conheça também, chamava-se Cid Moreira. Ah, o Cid eu não peguei. Gostava lá. de jogar tênis Cid lá. Moreira, eu não cheguei. Jogou lá. muito não tênis peguei, lá. não peguei, Sim. não peguei. O Cid eu encontrei com o Cid, fugindo um pouquinho, mas eu vou falar. Mas já em Taubaté, porque é tudo taubatiano. Lógico. O Cid Moreira, eu uma vez ou outra encontrei com ele, não foi uma vez só não. Encontrei com ele no Mercadão. Assim, en passant, como fala o francês, mentira, né? É o catedrático, en passant. En passant, como diz. De passagem, De passagem. ali entre a barraca hoje, eu esbarrei. Exato. Ele, boa noite. E aí, meu marido, e fiquei Só. só. Você sabe que quando eu cheguei aqui em Taubaté, nos anos 70, eu encontrei algumas vezes, e uma delas eu me lembro, eu era um moleque, e encontrei no supermercado dos Dias, Sim, lembro. perto da rodoviária, que não era velha, Lembro. ali era a rodoviária, Sim. ônibus de São Paulo, inclusive chegava ali, do Brasil inteiro, né? Rio, o trem funcionava ainda, você ia para o Rio de trem, você lembra disso? Sim, lembro, eu fui. Encontrei no supermercado com Amásio Mazzaropi. Eu também estive com ele, eu e Bonani. Temos até Se foto. encontrava com ele nos mercados da cidade, na feira, duas vezes no supermercado Dias. Eu e Bonani, e mais não sei quem, agora não lembro tudo, nós estivemos falando com o Mazzaropi, conversando e tal, não sei o quê, e ele gostava do Bonani também. Sim. Eu era mais novinho para ele, o Bonani falou, não, Deus está aqui comigo, tá? Então, e foi lá, sabe aonde? O negócio do exército lá, que eles estavam demonstrando uma Sim, coisa. onde o estúdio era lá embaixo. Era lá, né? então, Só que naquela sim. época, nessa Mas época, era mais distante, né? parecia que era uma viagem para chegar no estúdio. Não era? Era. Parecia tudo muito longe, Sim. muito mato. Não tinha. Você fala, aquela avenida do Jardim. Não, não tinha Jardim. E esse aí veio. Era um mato. Ele pra veio chegar e a ali. gente ficou batendo papo. Outro que nós ficamos batendo papo também foi o ex-prefeito de Taubaté, né? Que o filho dele estava aí. Ex-prefeito Júnior Ortiz. O Júnior, mas o pai dele. O pai, Ortiz. Então, Ortiz é mesmo José nome, né? Bernardo Ortiz. Ele também é José Bernardo Ortiz? E o Júnior é José Bernardo Ortiz Júnior. Então, ele e Bonani começamos a conversar, bater papo e pá, falar disso, falar aquilo. Até eu falei para ele, o prefeito, chamava ele de prefeito, ele devia saber fazer o quê? E ele viu, não, o Bonani já me apresentou, né? O catedrático. Catedrático. Ai, meu Deus do céu, né? Mas o cara era bom. E falando, eu falei para ele, prefeito, por que você não participa no eleitorado lá em Ubatuba, poxa?
para arrumar aquilo lá, porque tá uma época meio ruim, né? E eu tenho casa lá também, tudo, peguei e falei para ele falou assim, ele falou, vocês não sabem como é que é, não dá. Fugiu um pouquinho, mas seria um grande prefeito para Ubatuba, naquela época. Arrumou aqui, tinha que arrumar lá. Eu falei para ele, Foi uma Taubaté antes de uma beleza. E uma Taubaté depois. Ele, inclusive, o José Bernardo Ortiz, foi meu professor na faculdade. Deu aula para mim de estatística na comunicação. Sim. Comunicação que era aqui na rua do colégio. Eu gostava dele. Onde era ali. Meu filho Paulo Roberto sempre gostou dele. Eu também gostava dele, me dava bem com ele. Ali na rua do colégio, ali era um pronto-socorro na época. Você lembra disso? Lembro. Depois passou a faculdade e ele me deu aula ali. Dava aula aos sábados. E professores nossos também, que passou tanta gente boa pra gente. Difícil para dar nota, mas eu passei com ele. Exatamente. Estatística. Eu vou contar agora, bem rapidinho, porque eu sei que tá chegando no final. Tá no final, né? Quanto tempo? 5 minutos. Mas sacanagem, 5 minutos. 4 minutos. Sacanagem. Ô, Cláudia, dá um jeito aqui. Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, agora até perdi o rebolado aqui, esqueci do que eu ia falar. Era uma coisa... Mas Nico, o Nico, venha ao programa. Aí, Nico, ajuda. Traga seu violão. Aí, ele tá pedindo... Vem prestigiar aqui se quiser, nosso catedrático Adilson Barbosa. Então, e amigo dele. E amigo. Amigo, pô. E amigo também, né? Adilson Barbosa. E os outros. E o time dele também, se quiser trazer. Ah, sim. Você e a companheirada. Aí, traga o violão. Olha aí, o Nico. Vamos fazer uma festa bonita. Ô, Nico, você é meu amigo querido. Mas morou na Jabuticabera, tudo junto e tal. Conheci o pai dele, cantei junto com o pai dele, assim. Cantei umas coisinhas, assim, de seresta, né? Que o meu cunhado também, já faleceu. Ele também tocava violão, e essas coisas vai, né? Mas que coisa. Eu vou dizer um negócio para você aqui. Diga. Adilson Barbosa. Adilson Barbosa, catedrático. Catedrático. Fala que eu te escuto. E olha, interessante que eu passo no mercado, os caras... Não, outro dia, essa eu tenho que contar porque é impressionante. Um dia eu estou descendo ali na Avenida do Povo, estou descendo, e aí o sinal deu uma parada, e eu parei ali. Aí ao meu lado, um cara encostou com o carro, mas ele estava com carona, e olhou para mim assim e falou assim, Adilson Barbosa? Eu falei assim, Adilson Barbosa. Falei só assim, velho. Adilson Barbosa. E aí, tudo bem. E ele falou, o catedrático? Sei lá, tudo. Aí, daqui a pouco, me vem uma parente dele, já no outro local lá pro mercado, sei lá, junto lá, ele pega e fala lá, como é que é? O catedrático do futebol, e pegou. Daí eu falei, e ela, um dia eu tô ali, passando ali, atravessei a avenida e acabou eu vejo um grito lá, ô catedrático! Então quando você encontrar Adilson Barbosa, ai meu Deus, o catedrático, né? O catedrático. Pode chamar carinhosamente conhecido como catedrático. Bonani que é do culpado futebol. disso. Bonani, Bonani, aí. a culpa é sua, Bonani. Culpa é sua. 1 minuto? Aí. Bom, nesse 1 minuto quero dizer o seguinte para vocês. Pois não. Extremamente importante, hein? Que eu conheço ele, amigo velho, e aí vai, amigo velho. Não é nem velho. Então, estamos encerrando. Adorei a sua vinda aqui. Obrigado. Sabia que ia ser boa. Falei até pro Paulo lá, meu filho, Paulo, ele vai lá e vai dar um showzinho lá e a gente vai ficar bom. Eu queria que você voltasse. Verdade. Como o presidente da SET agora esteve comigo, também fez um ótimo programa. E eu falei para ele, preciso que você volte. Ele falou, não, volto. Só se me dá um alô que eu volto. Então, é só dar um alô para você, voltar. Para a gente ir outras histórias. Histórias que não foram contadas. E vamos lá. Porque esse é um grande amigo que a gente via daquela época, mas é aquele amigo que não tinha intimidade. Sim. Né? Ele era meio metido, frequentava o TCC. Só TCC, brincadeira. Continuo, aliás, que acabou? Obrigado, gente, valeu. Não, peraí, segura mais 1 minuto só. Não dá mais?
Sim, mas um minuto, olha lá. Assim, Só dar um recado rápido olha para lá, você. olha lá, tá. Todo sábado, na 99 FM, das 8 às 10 da manhã, com Vavá Beraldo, Estúdio VIP. Quem é VIP, passa por aqui. Aí, não podia deixar. Liga o rádio lá, hein? Liga lá, não podia deixar essa não, viu? Maravilha. Todo então, sábado. na próxima semana, eu já mandei um convite lá pro Denis, não sei se vai dar certo, e o Denis já veio aqui umas 2, 3 vezes. Então é isso, mas vou estar convidado para uma próxima, porque eu achei o programa sensacional. Voltaremos. Obrigado, gente. Voltaremos. Boa noite. Aí. Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.